Você já sentiu que há algo sobre Jesus que nunca te contaram? Algo tão profundo, tão poderoso, que poderia mudar tudo o que você acredita? Há 2000 anos, um manuscrito foi escondido no coração de uma caverna, guardado por homens que juraram proteger um segredo. Um segredo que, segundo eles, o mundo não estava pronto para ouvir. Hoje vou te contar o que encontraram e por que tentaram esconder isso de nós. Era o ano de 1947, nas colinas áridas de Qumran, perto do Mar Morto. O sol queimava a pele e o vento carregava o cheiro seco da areia. Um jovem pastor beduíno, chamado Muhammad, caminhava com suas cabras, jogando pedras para guiar o rebanho. De repente, uma pedra voou mais longe e caiu dentro de uma caverna escura. Ele ouviu um estilhaço, como se algo tivesse se quebrado. Curioso, ele escalou as rochas, entrou na escuridão e encontrou jarros de barro, selados há séculos. Dentro deles, pergaminhos frágeis, escritos em uma língua antiga, como se sussurrassem histórias de um tempo esquecido. Muhammad não sabia, mas ele tinha acabado de descobrir os manuscritos do Mar Morto. Entre aqueles pergaminhos, havia um que não foi mostrado ao mundo. Um que falava de um Jesus diferente, não o das igrejas com vitrais coloridos e hinos solenes, mas um Jesus humano. Um mestre que compartilhava verdades tão perigosas que até seus seguidores mais próximos temiam repeti-las. Esse manuscrito, chamado por alguns estudiosos de O Evangelho Escondido, contava uma história que nunca chegou aos evangelhos que conhecemos. Era uma noite quente em Cafarnaum. O ar estava pesado, cheirando a azeite queimando em lamparinas e a poeira que subia das ruas de terra. Jesus estava sentado em um círculo pequeno, com apenas alguns discípulos. Seus olhos brilhavam à luz fraca, como se enxergassem além do que qualquer um podia ver. Ele olhou para cada um deles e disse, em um tom que parecia carregar o peso do mundo: o reino de Deus não está no céu, nem nos templos, nem nas escrituras. O reino de Deus está dentro de vocês, mas vocês têm medo de olhar. Essas palavras caíram como um trovão. Naquela época, os líderes religiosos controlavam tudo. Eles decidiam quem era digno de Deus, quem podia entrar nos templos, quem era puro ou impuro. Mas Jesus estava dizendo algo revolucionário, que cada pessoa, do pescador calejado ao comerciante rico, carregava uma centelha divina, que não havia intermediários entre o homem e Deus, que o sagrado não estava em pedras ou pergaminhos, mas no coração de cada um. Os discípulos ficaram em silêncio, o peso daquelas palavras pairando no ar. Um deles, Tomé, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, se levantou. Ele perguntou: Mestre, se o reino está dentro de nós, por que sentimos tanto vazio? Jesus sorriu, mas era um sorriso que misturava compaixão e tristeza. Ele respondeu: Vocês sentem vazio porque buscam fora o que já possuem. Vocês são como homens sedentos que cavam poços no deserto, enquanto carregam água em seus corações. Essas palavras eram mais do que um ensinamento. Elas eram uma ameaça. Se cada pessoa podia encontrar Deus dentro de si, para que serviam os templos? Para que serviam os sacerdotes, com suas túnicas douradas e suas regras rígidas? Para que serviam os sacrifícios e as oferendas? Era uma ideia tão radical que alguns discípulos imploraram para que Jesus não a repetisse em público. Eles sabiam que palavras como essas o levariam à cruz ainda mais rápido, mas o manuscrito ia além. Ele contava que Jesus ensinou algo ainda mais profundo, algo que ele chamava de o silêncio vivo.
Ele pedia que seus seguidores se sentassem em silêncio, fechassem os olhos e imaginassem uma luz brilhando dentro de seu peito. Essa luz, ele dizia, é o seu verdadeiro eu. É o que conecta você ao Pai. Quando você a encontrar, nunca mais terá medo. Imagine isso. Um mestre, há 2000 anos, ensinando uma prática que hoje chamaríamos de meditação, mas que na época era vista como heresia. Porque essa prática dava poder às pessoas, um poder que nenhuma autoridade podia controlar. Por que essas palavras foram escondidas? Porque homens livres são perigosos. Homens que encontram Deus dentro de si não se curvam a reis, nem a sacerdotes, nem a impérios. E assim, o manuscrito foi guardado, selado em jarros, escondido em cavernas, como se fosse um segredo que o mundo não podia suportar. Décadas depois, quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, muitos acreditavam que o Evangelho escondido era apenas uma lenda. Mas em 2003, um arqueólogo anônimo revelou um fragmento que parecia confirmar a história. Ele foi encontrado em uma caverna isolada, embrulhado em linho, como se alguém tivesse feito de tudo para protegê-lo. O fragmento trazia as mesmas palavras de Jesus: o reino de Deus está dentro de vocês. E aqui está a parte mais incrível. Essas palavras não estão perdidas, elas vivem em cada um de nós. Cada vez que você sente um vazio que não explica, cada vez que você busca respostas fora de si, é como se estivesse cavando poços no deserto, enquanto a água já está dentro de você. Jesus não estava falando de milagres impossíveis ou de promessas distantes. Ele estava falando de algo que você pode sentir agora, neste exato momento, se apenas parar e ouvir. Se Jesus estivesse certo, e se o maior segredo da história não fosse um pergaminho escondido, mas a verdade que você carrega dentro de si, a verdadeira pergunta não é por que esses ensinamentos foram escondidos. A verdadeira pergunta é: você tem coragem de procurá-los dentro de você? Pare por um segundo, feche os olhos. Sinta essa luz que Jesus dizia estar dentro de nós. Ela ainda está aí, sempre esteve. Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Você já sentiu essa luz? Já viveu um momento em que algo dentro de você parecia maior do que o mundo lá fora? Conta aqui nos comentários. Sua história pode inspirar alguém. E se você sentiu algo com esse vídeo, se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de buscar a verdade.